disso, Jorge Sábato, um físico argentino, quis saber por que os países latino-americanos haviam perdido a sua posição, algumas de liderança, como a Argentina, Uruguai, a própria Cuba, que eram referências mundiais. Buenos Aires, segundo metrô do mundo. Uruguai, a Suíça latino-americana. Cuba, a pérola do Caribe. Por que esses países tinham ido para trás? Então, vamos falar sobre a gestão do desenvolvimento socioeconômico. Por que eu falo socioeconômico? Porque a economia existe para servir a sociedade, ponto. Não o contrário. A sociedade existe sem a economia não existe sem a sociedade, ponto. Então, a função da economia é melhorar a qualidade da vida da sociedade. Então, vamos ver o que o Sábato falou. Ele falou, olha, quem comanda o desenvolvimento socioeconômico é esse triângulo aqui, esse triunvirato, governo, universidade e indústria. E, nesse período pós-Segunda Grande Guerra, o governo era preponderante, ele decidia. Mas era uma economia mais tranquila. O governo era muito forte, como o de Sério mostrou ontem, né? E outros mostraram, abordaram o mesmo ponto. Só que este modelo estático do Triângulo de Sábato foi questionado pelo Etzkovix e o Leidersdorf, quando eles criaram, não é tão estático, não, é dinâmico, é uma hélice das mesmas partes, que vão ter que trabalhar muito próximas, porque a coisa está ficando mais rápida. Em 96 já havia internet, globalização. Senão ela não acompanha o desenvolvimento do mundo. Mas isso foi, na verdade, questionado mais ainda em 2006, a própria tríplice hélice, porque o sistema se tornou tão dinâmico que, quando você tirava uma foto dos três membros do comando, o sistema produtivo passou a comandar. Os sistemas produtivos, a economia, ela patrocinava a pesquisa, criava novos produtos que o governo tinha que regulamentar. Então, o governo do grande mentor passou a ser o último a saber da história. E esse modelo fez com que as pessoas, faz parte da minha tese de doutorado, inclusive, passassem a entender o que aconteceu com a evolução, construção dos sistemas produtivos nos países. E se descobriu que todos os países do mundo cresceram a sua economia de baixo para cima. Todos. Todos começaram explorando seus recursos naturais. E foram desenvolvendo as suas atividades até chegar na área de serviços de informação. Assim, a Suíça não tem recurso natural, mas ela importa. Certo? E aí, um outro ponto interessante é que começou a se questionar, isso eu levantei na minha tese de doutorado, o conceito de matriz econômica. Como se distribui a atividade econômica de um país? Né? Como é que ela está distribuída? Em que partes está? E a gente descobre algumas coisas interessantes, por exemplo, as velocidades evolutivas. Por exemplo, as atividades relacionadas mais à base da pirâmide, próximas ao eixo, aos recursos naturais, são atividades econômicas de baixa velocidade evolutiva, enquanto as atividades lá de cima são de alta velocidade evolutiva. O que faz com que países que têm a sua economia centrada aqui embaixo não precisem de educação. E os países que têm sua atividade econômica, ou uma boa parte dela na parte de cima, demandem educação. Certo? Então, para vocês verem como isso foi acontecendo, na verdade, eu tenho aqui uma série histórica de 150 anos, que mostra a participação no PIB, né, de agricultura e extrativismo, indústria e área de serviços, que são esses dois aqui. E vocês vejam que, em 1860, a agricultura e a indústria representavam 80% do PIB mundial. Tá? Estou extrapolando. Tá? Quando chegou em 1910, a indústria deu uma recuperada, vinha descendo. Por quê? Em 1910 surgiu o automóvel, um bem de grande valor agregado e com grande demanda. Então, houve uma explosão da indústria. Aí, voltou a descer novamente, até chegar em 1950, onde houve um crescimento grande na indústria novamente. Por quê? Precisava ser reconstruído os danos causados pela Segunda Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra não causou tanto, mas a Segunda causou muitos. E aí, você pega e você vai vendo que continua descendo, certo? Até chegar aqui embaixo. Né? Aqui, com a internet, né? Se reduziu mais ainda a participação da indústria. Hoje,
indústria e agricultura e extrativismo, produção de commodities, representa aproximadamente 15% do PIB mundial. A tendência é estabilizar em 12%. Eu sempre lembro o seguinte, essa parte de baixo é produto, essa parte de cima é serviços. Não existe serviço sem produto, basicamente. Então, o produto continua necessário, só que ele tem uma função econômica e não social. Vamos ver isso aqui, né? Então, a matriz econômica dos países teria que entender isso aqui. Para vocês perceberem o que efetivamente aconteceu, na mesma semana, em 2012, 2 empresas foram vendidas. Na mesma semana. O Facebook comprou a Instagram e a Audi comprou a Ducati. A Instagram foi fundada em 2010, com um seed capital de $500 mil, por 2 carinhas, um deles brasileiro, lá no Vale do Silício. E ela foi vendida em 2012. Né? A Ducati, uma empresa de 90 anos, com um patrimônio enorme, patentes, redes de concessionárias, cadeias de produção, um gigante. Eu sou engenheiro mecânico. A Ducati não fabrica moto. A Ducati fabrica obras-primas, certo? Né? E o que aconteceu na mesma semana? Né? Uma com 30 milhões de contas e outra produzindo 40 mil motos ano. As duas foram vendidas por $1 bilhão. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer dinheiro aqui do que aqui. Porque a meta das empresas é fazer dinheiro. Eu não faço dinheiro, o que eu faço aqui, eu não faço aqui. Isto é como o mundo financeiro vê como nós estamos. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, sabendo que todos os países se desenvolveram daqui para cá, eu quero me ater mais ao último quadro, eu vou fazer uma avaliação do desempenho socioeconômico das atividades econômicas de um país. E vou começar nos séculos 19 e 20. Tá? Eu vou ver como que essas atividades geram renda, qual a capacidade delas distribuírem renda e quanto eu preciso investir para gerar um posto de trabalho em cada uma delas. Tá bom? Vamos lá. Então, tem aqui extrativismo, commodities, infraestrutura, bens de capital, indústria, comercialização, serviços e informação. Então, aqui as nossas atividades que compõem a matriz econômica dos diversos países. Então, geração de renda. No século XIX e XX, a grande renda era gerada aqui embaixo, extrativismo, commodities, certo? Construção de infraestrutura, bens de capital, era isso aqui. Serviços de informação era quase irrelevante, vocês viram lá, era apenas 20% do PIB mundial. Qual era a escolaridade média requerida? Nenhuma no extrativismo e produção de commodities, a média, porque você tinha um engenheiro e um bando de boias frias, né? O pessoal com picaretas e pás, e já uma certa escolaridade média requerida, claro, obviamente, na parte de serviços de informação. Estou falando de escolaridade média. Tá? Qual era a remuneração média? Ela crescia até a parte industrial e descia para cá. Por quê? Os grandes salários do mundo eram os presidentes de empresa. Décadas de 50, 60, até os grandes salários do mundo estavam nessa área. Geração de postos de trabalho. O grosso está aqui embaixo. Nos Estados Unidos, em 1860, 70% dos postos de trabalho estavam na agricultura. 70%. Tá? E aqui, muito pouca coisa, já que isso aqui era apenas 20% do PIB. Como é que eu calculo a capacidade de distribuição de renda? Basicamente, é remuneração pela geração de postos de trabalho, certo? É assim que eu distribuo renda. Então, o que é que acontece? A grande capacidade de distribuição de renda estava nas atividades do lado esquerdo desse quadro. E aqui se distribuía muito pouco. E quanto custava investir? Né? O investimento era muito baixo nessa parte de baixo. Basicamente, como o Dissério falou, os settlements, você chegava, se instalava no lugar, a conquista do oeste americano, 1900. Você se instalava no lugar e começava a explorar a terra, investimento zero. Bastava coragem, saúde e estar disposto a matar um índio ou outro, ponto. Né? Agora, quanto custava cada posto de trabalho gerado? Basicamente, como eu faço essa conta? É o valor do investimento dividido pelo número de postos de trabalho gerados, certo? Então, aqui se gerava trabalho ganhando
gastando muito pouco dinheiro, e aqui se gastava muito dinheiro. A infraestrutura era muito limitada para serviços de informação. Consequentemente, os governantes, olhavam para esse quadro e falavam assim, bom, como é que eu gero renda, distribuo renda dignamente para a sociedade, gastando pouco? Investindo aqui. Certo? Então, nos séculos XIX e XX, até meados do século XX, o que aconteceu? Todos os países tinham suas matrizes econômicas focadas na parte de baixo. Agora, o que aconteceu no século XXI? No século XXI, a geração de renda mudou de lado. A geração de renda está em serviço. O que aconteceu com a escolaridade média requerida? Putz, aumentou. Né? Por que aumentou aqui embaixo? Porque com a automação, mecanização, toda a base da pirâmide organizacional das empresas foi demitida, não existe mais boia fria. O Carajás não tem mais o pessoal lá, com picareta, essas coisas. Não existe, hoje é tudo mecanizado. Então, o nível médio subiu. A remuneração média também subiu, mas veio mais para o lado de cá. Os grandes salários do mundo hoje estão na área de entretenimento e informação. Certo? Geração de postos de trabalho. Mudou tudo. Quanto que era mesmo a participação da agricultura na geração de postos de trabalho nos Estados Unidos? Em 1960? 70%? Quanto é hoje? Menos de 1%. A agricultura não gera emprego. Né? Foi falado isso, inclusive, aqui. Aí o valor do investimento. O que aconteceu? Né? Não, capacidade de distribuição de renda mudou de lado, obviamente. Remuneração média e geração de postos de trabalho mudou de lado a capacidade de distribuição de renda. E o valor do investimento? Putz, subiu absurdamente. Existe alguma empresa pequena no mundo na área extrativista? Só tem gigante. Porque as demandas são gigantescas, não só na parte de investimentos, como também o valor de terra, como também na parte de garantias, né, de licenças ambientais e coisas desse tipo. Consequentemente, investimento para o posto de trabalho, putz, explodiu. Eu fiz um estudo, só para vocês terem uma ideia, na área de extrativista, um posto de trabalho pode custar, na área extrativista, de 5 a 20 milhões de reais. Um posto de trabalho. Na indústria, é uma área onde eu transito muito como consultor, a última empresa que eu dei consultoria, que fez um investimento no Brasil de 250 milhões de reais, gerou 200 empregos. 1.250.000 reais por posto de trabalho. Né? Então, agora, na área de serviços, putz, com qualquer 5 mil reais já está empregando gente. Todos nós conhecemos um cara que montou uma loja virtual, começou a fazer alguma coisa, com 5 mil reais já estava rodando. Bom, o que aconteceu? As matrizes econômicas mundiais estavam aqui. Mas, durante esse período, os governantes que estavam alertas, estavam realmente preocupados com a qualidade de vida da sua sociedade, foram paulatinamente mudando as suas matrizes para lá. Porque aqui, com muito menos dinheiro, eu gero e distribuo bem a renda pela sociedade, dignamente. Por que é que nós temos um desemprego tão alto no Brasil? Porque a nossa economia está centrada aqui, ó. Nós não temos dinheiro para gerar posto de trabalho. Nós não conseguimos gerar posto de trabalho. E eu vou pedir para entrar uma notícia urgente agora, por favor, lá em cima, se puder. Se vocês estiverem atentos. Se vocês não estiverem... Estão atentos? Por favor, notícia urgente aí.
tendo a metade da frota de automóveis movida a óleo diesel, os combustíveis fósseis estão com seus dias contados na União Europeia. Alguns países liderados pela Alemanha vão proibir o seu uso a partir de 2030 e outros países integrantes da Comunidade Econômica Europeia devem fazer o mesmo. Já nos Estados Unidos, uma nova técnica de extração denominada shale gas fez com que o país deixasse de ser o maior importador de petróleo do mundo e passasse a ser exportador de petróleo. A exigência do uso de energias limpas reduzirá significativamente a demanda europeia e americana por petróleo e gás natural produzidos em outros países. Esta queda na demanda, somada ao aumento da oferta de petróleo e gás natural, levaram as grandes empresas petrolíferas a projetar o preço do barril de petróleo permanentemente abaixo de $20, o que inviabiliza econômica e financeiramente a extração em águas profundas, como a do pré-sal brasileiro. Só para terminar, né? Só volta para o meu quadro um pouquinho, por favor, aqui só. O projeto do pré-sal previa um investimento de R$1 trilhão. Aqui, ó. R$1 trilhão. Quantos empregos iria gerar? Teoricamente, 50 mil. Mentira. Se for 50 mil, que não é verdade, seria 20 milhões por posto de trabalho gerado. O que nós faríamos com R$1 trilhão em educação? Em saúde, em segurança? R$1 trilhão. Vocês perceberam? O que nós sofremos é fruto das nossas decisões. Nós deixamos que decisões dessa magnitude, R$1 trilhão, fosse direcionado para um lugar que não gera emprego. A economia existe para servir a sociedade, não o contrário. Como foi dito ontem, vamos trocar o Congresso. Tá bom, eles vão trocar, mas se eles não forem orientados, se eles não forem alertados, se eles não... mas eles têm que saber. Não! Não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Nós temos que alertá-los, porque somos nós que sofremos as consequências. A nossa situação é complicada porque a nossa matriz econômica é errada. Essa transição não aconteceu de um momento para o outro. Ela foi acontecendo no correr dos anos. Nós só aproveitamos, só fomos indo, e agora chegamos no limite.